Então, o que, que é uma ação judicial? Bom, a ação judicial é aquela que você vai no Poder Judiciário mover contra o INSS por um único motivo, por seus direitos dentro do Instituto, né, de Previdência Social não está sendo respeitado. O INSS não está fazendo a parte dele. Você fez a sua parte, contribuiu, pagou, sem utilizar às vezes durante tantos anos, e quando você precisa você é surpreendido. Então, isso é uma ação judicial contra o INSS. Demora. Bom, o segurado ele vai entrar na justiça e o caminho ele é longo, tá? Nós já vamos falando logo. No INSS você tem outros recursos diferentes da justiça que você pode utilizar, tá? Nós já falamos de diversos dispositivos aí, como requerimento, a junta de recursos. Agora, caso também o INSS não cumpra, né, por exemplo, os prazos de um requerimento, de uma análise, você pode fazer uma reclamação dentro do INSS, na ouvidoria, tá, que existe dentro das agências, ou telefonar no telefone 135, e você fazendo a reclamação nessa ouvidoria, você obriga que esse histórico seu dentro do INSS, ele tenha uma análise, para ver o que está acontecendo. Agora, no Poder Judiciário, não. Você vai ingressar com a ação, e esse processo vai ter fases. Esse processo, ele vai tramitar dentro da justiça, e muitas vezes pode demorar 1 ano e meio, 2 anos, depende muito aí, às vezes uma falta de um documento, algo que aconteceu dentro do processo. O INSS ele também tem recursos, tá? Você não entra com uma ação judicial e só você está lutando para conquistar essa ação. Não, o INSS também apresenta elementos, o INSS também tem as suas alegações. Então é uma briga ali de duas partes, tá? Que quem vai decidir é o juiz. Por isso é muito importante você estar sempre atualizado com os elementos que comprovem, por exemplo, a sua incapacidade, seja ela por um auxílio-doença, né, que seria uma incapacidade temporária, ou uma incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, tá? O que acontece, nós já falamos, em questão de contrato de trabalho, fica suspenso tanto o contrato de trabalho, no caso do auxílio-doença, e da aposentadoria enquanto perdurar o afastamento do INSS. Você só pode retornar, por exemplo, você que está empregado, ao trabalho depois que você tiver alta dentro do INSS ou mesmo tiver cessado o seu benefício, né? Um processo na Justiça Federal, ele demora em média de 18 a 24 meses, nós falamos, mas ele pode durar um pouquinho mais, tá? Agora vem cá, o que acontece, por exemplo, se o INSS cortar um benefício concedido aí judicialmente, né? Bom, ele pode fazer isso ainda hoje, tá? Por quê? Porque nós estamos aí tendo uma ação dentro do Superior Tribunal de Justiça que provavelmente vai mudar esse histórico, tá? Porque vários ministros já votaram. O que acontecia? Você entra, como nós falamos, com uma ação judicial, é tão trabalhoso, você tem que passar por perícia judicial, você tem que ter toda a documentação que comprove aí a sua incapacidade para o trabalho, você não pode trabalhar enquanto perdurar essa ação. No mínimo, se você não tiver alguém dentro da sua casa para continuar tocando a vida, sustentando a família, pagando as contas, você vai depender de familiares, de amigos. É uma situação muito constrangedora e humilhante, né? Para quem sempre foi independente, pagou as suas contas e de repente passar a cuidar dos outros. Aí passa um tempo, você conseguiu o benefício, depois de tanta luta. Recebe alguns meses, o INSS convoca os segurados para a perícia do pente fino. E essa convocação, ela pode ser tanto para aquele que foi de um acidente normal, que conseguiu somente o benefício lá dentro do INSS através de uma perícia, ou mesmo judicial. E nessa convocação, o perito olha, ele tem uma posição totalmente contrária do perito judicial, ou mesmo a posição do juiz, né, que seguiu a lei, seguiu todos os parâmetros da lei para chegar à conclusão que você tem direito ao benefício. E esse perito, que está lá dentro do INSS, numa salinha confortável, com ar-condicionado, ele vai e cessa o seu benefício, que foi concedido judicialmente. É exatamente essa luta que está no STJ, está no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros que já votaram favoráveis. Para quê? Se o INSS for cancelar um benefício que foi concedido judicialmente, ele só vai poder fazer através da justiça. Nada mais justo, para equilibrar a balança. Para ele, por exemplo, cessar esse benefício concedido na justiça, ele vai apresentar elementos dentro da justiça para um juiz que esse segurado não tem mais a incapacidade que ele alega
e que ele não precisa mais receber os proventos do INSS e pode retornar ao trabalho. Quer dizer, vamos equilibrar a balança, né, pessoal? Só estoura coisas ruins para cima de quem? Para cima do segurado, para cima das pessoas que pagaram e mantém o INSS, porque o INSS não faz dinheiro. O dinheiro das contribuições serve para manter as instalações, para fazer pagamento de funcionários, para pagar aposentados, para pagar beneficiários do INSS. Quer dizer, é uma coisa absurda. Quando você tem um benefício negado, por exemplo, dentro do INSS, você só tem 3 caminhos, tá? Ou você vai aceitar a decisão, ou você vai entrar com recursos dentro do INSS, como nós já falamos, ou então você vai ingressar na justiça, tá? Como esses 2 primeiros você não vai aceitar, porque é terrível você ter o seu direito lesado, tá? O recurso administrativo dentro do INSS muitas vezes não vai mudar nenhuma posição com relação ao indeferimento do benefício, sobra a justiça, tá? E você vai recorrer aonde? Na justiça, que é onde você vai tentar aí conseguir reverter essa situação. Bom, o que acontece se o INSS não cumprir a decisão judicial? Você ganhou o processo na justiça e o INSS não cumpre. Bem, o INSS tem 45 dias no máximo para poder fazer a implantação depois que é dada a sentença favorável ao segurado, tá? Dentro da justiça. É 30 dias para a implantação do benefício, mais 15 aí para a questão de pagamento, tá? Porque nós já falamos, a data prévia fecha a folha mais ou menos no dia 20, aproximado. Se chegar no dia 21 o comunicado que você tem que ter a implantação do benefício, já não dá tempo para você receber já no próximo pagamento, quer dizer, vai demorar mais de um mês. Então nós colocamos aí 45 dias, é um prazo viável. Se o INSS não cumpre essa determinação da implantação do benefício, o juiz pode estipular uma multa aí de R$10.000, tá? Nesse caso, você vai ter que comunicar ao juiz através do quê? De um mandado de segurança. O mandado de segurança, você vai precisar constituir um advogado para informar para o juiz que o INSS está deixando de cumprir esses prazos, tá? Quando o juiz manda implantar um benefício, o INSS não tem que achar ou deixar de achar. Existe recurso? Existe. O INSS tem prazo, tá? E tanto é que o juiz dá um prazo de 10 dias para o INSS recorrer. Se ele não recorrer durante esses 10 dias, não tem mais o que fazer. Ele tem que fazer a implantação do benefício e pronto. Com relação a atrasados, que esse processo judicial, ele sempre gera atrasados. Por quê? Porque o segurado ficou sem receber desde a época que foi negado o seu direito no INSS até o final do processo na justiça, tá? Existe a tutela antecipada, se você quiser saber, nós temos vídeo aqui no canal que a gente fala mais sobre tutela, tá? Então, o que acontece? Gera um montante de atrasados. O INSS, ele tem possibilidade de recorrer para não pagar esses atrasados no final do processo. No caso da implantação do benefício, não. Como nós falamos, o juiz mandou implantar, acabou. Agora, o atrasado, ele pode entrar para uma instância recursal e demorar até mais de 3 anos para você conseguir receber esses atrasados. Quer dizer, é uma coisa bastante cansativa. Mas quando você receber, você vai receber com correção, tudo corrigido monetariamente. Mas até chegar a esse ponto, o segurado fica desesperado. Por quê? Porque é um dinheiro que ele poderia estar usando, ou às vezes pagando até contas atrasadas, né? Que ficou todo esse período passando por dificuldade. Mas são coisas que acontecem, né? Com relação a pente fino agora em 2023, existem muita gente que tem dúvida se vai ter ou não, inclusive nós. Com essa mudança de governo, com essas coisas que andam acontecendo pelo país, a gente não pode afirmar vai ter o pente fino ou não. Nesse momento, as convocações estão acontecendo. Como nós já falamos, que quem está na reabilitação profissional vai ser chamado para passar aí, por exemplo, por uma avaliação pericial, isso até abril agora de 2023. Agora, os segurados de outros benefícios, de auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, os beneficiários do BPC, tá? que são deficientes, esses ainda não tem uma previsão. Não temos certeza se vai ter o benefício, se vai ser das mesmas regras que foi em 2022, como vai funcionar. Mas como a gente sempre fala, seja precavido, já prepare toda a documentação, deixe tudo em ordem. Por quê? Porque você não vai ser surpreendido no caso, tá? E mesmo que se você passe por um pente fino e o seu benefício seja cessado, não é motivo de desespero, tá, pessoal? Existem outros recursos, como nós falamos.
Ou você aceita a decisão, ou você entra com recurso, ou você procura a justiça. Aí voltamos lá para o começo do vídeo, tá? Existe possibilidade de fazer novamente a reativação desse benefício em caso de negativa na perícia. Quando seu benefício for negado numa perícia, você tem o prazo de 30 dias para entrar com recurso, tá? Não deixe passar esses 30 dias, porque senão você perde o prazo e aí acabou. Para participar do pente fino, existem algumas exceções, mas é para aposentados por invalidez, aqueles que já completaram 60 anos, aqueles que têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV. Essas são as exceções que não pode ser chamado para pente fino ou para revisões, tá? Se você não está dentro desses requisitos que eu acabei de falar, prepare-se, tá? O que é importante na perícia, tá? A documentação. A documentação tem que estar toda em ordem. É importantíssimo que você leve tudo atualizado referente à doença ou à lesão que está causando a sua invalidez, tá? A sua impossibilidade de trabalhar. Prontuários médicos, receita de medicamento, atestados, exames, laudos, receituários, tá, de remédio. Por exemplo, a caixinha do remédio, você mostrar para o perito que você tomou o remédio. Tudo é relevante, deve estar tudo organizado. A documentação, ela não pode estar amassada, molhada, dobrada, rasurada, em má qualidade, porque isso já conta negativamente para você na hora da perícia, tá? Lembre-se, você entra na sala do perito com o seu pedido de benefício já indeferido. Você vai apresentar elementos para que ele faça a concessão, tá? Tem que sempre ter isso em mente. E outra, o perito não é seu amigo. Não adianta você querer criar ali um relacionamento de amizade com o perito, que isso não vai resolver, e ao contrário, ele tem uma forma de conduzir uma perícia. Se você sai dessa forma, quer ter uma intimidade que ele não deu a liberdade de você ter, ou então você exagerar, por exemplo, na sua incapacidade, você tem lá um problema na coluna, um problema ortopédico, e exagerar demais, sabe? Colocar assim como se fosse... Isso pode ser interpretado de uma forma negativa, que você está tentando enganar o perito. E ele vai indeferir o seu benefício. O perito não é seu amigo, como nós falamos. Ele está ali para fazer uma avaliação. Ele tem que cumprir o papel dele e você cumprir o seu papel como paciente. Não precisa ir de paletó, gravata. Também uma mulher com vestido de noite, né, todo pomposo. Pode ir com uma roupa normal. Apresente-se normalmente. E não adianta, meu amigo, eu sei que é difícil muitas vezes controlar o emocional, mas como nós falamos, não é, por exemplo, se ele negar o meu benefício, acabou o mundo. Não, existem maneiras de você conseguir reverter. Você é uma pessoa que pagou o INSS a vida toda, você é uma pessoa honesta, uma pessoa digna, que trabalha, cumpriu a lei, não tem que ter medo da perícia, tá? E outra, o resultado da perícia você pode saber no mesmo dia, a partir das 21 horas, através do portal Meu INSS, tá? É muito importante você atentar, se caso tiver um indeferimento, qual foi o motivo. Por quê? Porque no dia seguinte você já pode agilizar. Como nós falamos, você tem 30 dias, tá, para recorrer da decisão. Então é muito importante, quanto antes, você já saber os motivos para você poder correr atrás e sanar esse problema que o INSS está alegando em não conceder o benefício para você. São detalhes que são muito importantes e muita gente não leva em consideração. Só leva em consideração na hora que vê ali a negativa, a hora que vê o indeferimento, aí entra em desespero. Mas são detalhes que você pode tomar, precaver-se para que não aconteça esse tipo de coisa numa perícia, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado da forma que nós passamos aqui o conhecimento, a informação, que sirva para você também, tá? Que ajude você, caso você precise de mais conhecimento. Nós temos muitos vídeos aqui no canal relacionados, mostrando caminhos aí para resolver dificuldades que segurados encontram dentro do INSS. Nós já conseguimos ajudar muita gente com os nossos conteúdos, e eu tenho certeza que se você tiver com algum problema, nós também vamos conseguir lhe ajudar, tá? Então não esqueça, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, você não paga nada, só tem a ganhar, porque você vai receber os nossos conteúdos diariamente. Pode ser aquela informação, como eu falei, que vai ajudar você a resolver aquele problema que está sem solução, né? E com as nossas informações aqui, você vai encontrar um caminho. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal,
incentivam, ajudam, colaboram, compartilham. Eu agradeço muito, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Que traga paz, harmonia, prosperidade, amor, saúde. É o que eu desejo para mim e desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.